Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a artesã Graziela e nós vamos fazer hoje esse cobre-jarras. Aquela sua jarra de água, de suco que não tem tampa, para não pousar mosca ou inseto, você faz uma tampinha para ela, tá? Para essa aula nós iremos precisar de tecidos, um molde de círculo para a gente fazer os fuxicos, trouxinhas, um círculo de tecido grande que vai ser o que vai cobrir a jarra. Tá? Eu trouxe em tecido para vocês verem que também dá para fazer em outra opção. Porém, esse outro modelo aqui, ele é com organza, tá? E ele já vem de pronto, aí fica a seu critério. Linha de pipa número 10, tesoura ou pique, meia pérola e miçangas para fazer o puxadorzinho. E a cola quente, tá bom? Vamos lá? Nós vamos começar colocando a nossa linha na agulha e dando nó nas duas pontas. Tá? Então esse é o fuxico tradicional, que é o da trouxinha, tá? Começamos por dentro e aí nós vamos alinhavando ao redor de todo o círculo, tá? O ideal é que você, quando tiver um tempinho, já recorta os círculos e aí você já vai alinhavando. E aí você coloca tudo num saquinho. Quando você precisar, na verdade, de fazer alguma peça, você já tem vários prontos, e aí é só montar a sua peça, tá certo? E aí nós vamos alinhavando aqui, tomando cuidado para não pegar na beiradinha, para não desmanchar. Concluir, vou puxar, sempre seguro aqui no meio e puxo, tá? O que eu puxei aqui, agora eu vou arrumar, ó, fechei e vou arrumá-lo aqui. Fechou aqui, vou dar o nozinho de costura. Passo no meio. E aí, lembra, isso é meu, tá? Eu nunca corto no nozinho, sempre passo para outro espaço, puxo e aí eu venho aqui e corto. Vários pra gente poder colocar aqui ao redor do nosso tecido. Em média, vão 24 fuxiquinhos, depende do tamanho do círculo que você tem, tá? Por isso que eu falo, é interessante você fazer vários e deixar aí para quando você tiver a peça, você já vai montando ele todo, tá certo? Agora aqui nós vamos começar a montar. E aí você pode dispor eles aqui, ó, ou você escolhe uma cor, ou faz coloridinho, ou você vai intercalando, fica ao seu critério, tudo bem? Ó, vou mostrar pra vocês, eu já tenho um saquinho aqui cheio, tá? Então, eu sempre tenho bastante, aí eu vou colocando aqui. Eu concluí aqui a disposição deles, agora eu vou passar cola quente. Um pingo de cola, e aí eu vou colocar ele aqui. Ele não vai ficar todo em cima do tecido e nem todo embaixo, ó. Coloco ele no meio, tá vendo? Coloco ele aqui no meio, ó, pra ele ficar um barradinho aqui, dessa forma. E vou colocando todos. E aí depois a gente vai fazer o acabamento com meia pérola. Ou se você quiser fazer um fuxiquinho ainda menor, aí você pode colocar o contrário para tampar aqui, ó, a nossa emenda. Agora eu concluí aqui, ó, colei todos, vou mostrar para vocês. Ó, eu fiz tudo em verde e amarelo, para não ficar muito colorido e combinar também com as bolinhas vermelhas, tá? Agora nós vamos fazer o acabamento dos miolos e eu vou usar meia pérola, tá? Meia pérola, ela tem de vários tamanhos, assim como a pérola inteira. E aí você vai usar o que você tem aí. Se de repente você não tem a meia pérola, mas você tem a pérola inteira, você coloca o que você tem, tá bom? Botãozinho, até mesmo um mini fuxico aqui ao contrário, para você fazer o acabamento da sua peça, tá? Então vamos lá. Coloca aqui no centro. E aí você vai colar em todos os centrinhos dos fuxicos, tá? E depois nós vamos fazer o puxadorzinho. Aqui eu já acabei, coloquei todas as minhas pérolas em todos os fuxiquinhos. Agora nós vamos fazer esse puxadorzinho aqui. Então com a linha eu coloquei 10 miçanguinhas ou 10 pérolas, o que você tiver aí você coloca. Eu coloquei só 10 porque é só pra puxar aqui, ó. A gente não enrosca o dedo não, tá bom? Então aqui como que eu faço? A gente tem que achar o meio. Então eu dobro aqui e dobro aqui. Marquei aqui o meinho, ó. Dou nó na ponta da linha. Venho aqui e por dentro
pro nozinho ficar lá dentro, eu saio aqui no meio. Sair no meio, eu vou pegar 10 miçanguinhas, ou se você achar que é pouquinho, você coloca quantas você quiser, tá? Só que não é pra colocar um monte, porque é só pra você puxar ali. Coloquei as 10. Vou tentar sair aqui no mesmo lugarzinho. Ó. Puxou aqui. Ó, ficou bem justinho, tá vendo? E aí aqui eu vou dar um nozinho de costura, tá? Quando desigualar assim, ó, você puxa aqui com a agulha e já puxa os dois. E agora eu vou dar um nozinho de costura. Aqui eu não preciso cortar a rente, tá? Deixa um pedacinho. E tá prontinho o nosso cobre já. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.